Parece que diminuiu o som. Graça e paz, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live. É uma palavra profética poderosa nessa noite para quem vai nos assistir. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir essa live, porque hoje vai ser um ensinamento poderoso para a glória de Deus. Graça e paz, Guilmar. Boa noite, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vou esperar mais uns minutinhos, mais umas pessoas entrarem aí. Desde já vão compartilhando aí, me ajuda a pregar o Evangelho. Amém, queridos? E esperar mais alguém entrar aí. Graça e paz, Zeno. Deus abençoe. Vai ser poderosa essa noite aí. Tem uma palavra profética hoje e vai ser poderoso. Sandra Martinelli, boa noite. Deus abençoe. Bruna Pereira, boa noite, nossos amigos. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Me ajude a compartilhar aí com o pessoal aí. A mensagem nessa noite aí vai mexer na estrutura espiritual de vocês hoje. Quem está focado com Deus vai ficar mais focado ainda. E quem não está, vai ficar focado. E quem está focado vai ficar mais focado ainda. Pelo poder do Espírito Santo, eu profetizo nessa noite que em nome de Jesus vai acontecer isso. Se você quer uma mudança, aí está um segredo nesta noite. Poderoso. Deus me ministrou desde domingo sobre essa palavra. E eu queria ministrar outro, e Deus sempre me trazia para essa palavra. Senhor, meu Deus, amém. Vamos ver o que Deus quer fazer. Para que Deus quer que eu ministre essa palavra nessa noite, né? Então, vamos ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Vocês não vão se arrepender, eu tenho certeza disso. Se vocês acompanharem aí o tema da mensagem nessa noite. Vamos ver quantas pessoas tem aí. Vou esperar mais uns minutinhos. Enquanto isso, vocês vão compartilhando aí. E quinta-feira também nós estamos ministrando a respeito de casais, né? Semana passada tem muita gente que gostou do ensino, estão aprendendo. Para quem quer casar também, né? Alguns segredos aí. E até falaram para mim, pastor, tem coisas que eu não sabia, Zé. Então, assiste quinta-feira, que se eu não me engano, quinta-feira é a quinta vez que nós estamos, é 7 corrente, né? Guilherme Machado, boa noite, seja bem-vindo, Guilherme. Eu acho que é, né, pastor? Quinta? Eu acho que é a quinta. E daí semana que vem tem a outra, daí vai ter a sétima. Vai ser só mais perguntas, mais algumas dúvidas de vocês, né? E eu tenho certeza que vai ser terça-feira que vem, então em quinta-feira vai ser maior ainda, porque nós vamos num evento aí que vai ser poderoso, né? E aqui pertinho, então eu queria já começar com a palavra aí. Quem tem as suas Bíblias, a palavra de Deus, podem abrir em Mateus 14, 22 até o 30 e... deixa eu ver aqui, até o 32, vamos ler. Bastante a palavra de Deus aí. E o tema dessa noite é... o tema da mensagem, né?
enxergando além da tempestade e caminhar em novos patamares espiritual. Olha só, eu vou repetir de novo. Enxergando além da tempestade e caminhar em novos patamares espiritual, ou nível espiritual, como você quiser, né? Amém, queridos? Desde já vamos ler a palavra então. Eu esperei uns minutinhos, mas alguém entrar, sempre tem mais uns que vai vir mais depois, vão olhar depois a palavra, né? A live, no caso, né? Então, que vim depois, amém. E quem assistir agora também, amém. Ao vivo é bem melhor, eu acho, né? Mas cada um tem um jeito, né? A Eleni Gonçalves, boa noite, seja bem-vinda. Quem tem as suas Bíblias, irmão, acompanhe, para você não ser enganado. Como eu sempre digo, se você acompanhar, você vai ver, vai entender e vai saber mais. Você só vai saber se você acompanhar a palavra de Deus, senão você não... Se você só ouvir aqui, né, você vai aprender também, mas não vai ser tanto como você acompanhar a palavra. Mateus 14, 22. Em versículo 22 até o 32, tá? Vamos ler então? Olha só, quem não tem, acompanha aí. Eu vou ler o mais devagar possível. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, para o outro lado. Enquanto eles despedia da multidão, tendo despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, fadigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Uau! Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritando de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí alguém falou: Senhor, disse Pedro, se és tu, me faze e andar encontro sobre as águas. E venha, respondeu-lhe Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Meu Deus! Mas enquanto reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou o Senhor, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Versículo 23. Até o 23 para completar isso aí. Olha só. Pedro fez um desafio: se és tu, Senhor, faça-me andar sobre as águas. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter fé para poder fazer isso no sobrenatural, certo? Porque a nossa fé vai fazer isso. Se nós não tiver fé em Jesus, nós não vamos fazer assim milagres extraordinários, como nem Jesus fez, né? Jesus, ele operou milagres extraordinários, ele andou até sobre as águas. Isso aí não foi um milagre, isso aí foi algo sobrenatural que Jesus fez. E ele ensinou que a pessoa que estiver no foco dele, estiver na fé nele, vai fazer isso, porque até a palavra de Deus também diz: em meu nome vocês farão
coisas maiores do que eu, né? Maiores, é sobrenatural isso aí, né? Então a fé vai fazer isso em você. Só que você não tem que cuidar a respeito da dúvida, do medo, né? Você tem que crer. Ó, a palavra de Deus é para ser seguida. A palavra de Deus é para ser cumprida na nossa vida. Se você crer em Jesus, você vai ter fé. E se você tiver fé, aí você vai fazer essas coisas sobrenaturais, sabe? Que vai fazer as pessoas ficarem espantadas, né? Uma vez, uma trajetória na nossa vida, acho que eu já contei isso numa live, né? Mas de repente tem pessoas que não viram, né, isso. E porque às vezes as pessoas até não assistem uma live depois, elas gostam de assistir ao vivo e depois elas não vejam, né? Tem umas pessoas que até vejam. E que eu trouxe a minha cunhada trouxe o sobrinho dela, que é o nosso afilhado agora, para nós orar. E ele estava semi-morto. Ele estava com os beijos, com a boca roxa e o rosto dele estava branco, né? Até eu tinha comentado com ela essa semana. E ela sentiu no coração de levar até nós. E isso, quando ela chegou lá, eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei apavorado quando eu vi aquela criança. Essa criança está semi-morta, tá praticamente morta quase, né? Ela estava sem respirar, ela estava sem, né? E nós, no quarto de oração, que nem nós temos aqui no quarto de oração, que nós estamos hoje também, só que era em outro lugar. E nós fomos orar pela criança, oremos pela criança e ela voltou assim, sabe? Isso quer dizer, em fé, nós tivemos fé que Jesus ia ressuscitar aquela criança de volta. E aconteceu isso. Então isso é uma fé sobrenatural, né? Nós temos que andar um patamar, um nível espiritual na nossa vida para fazer as coisas acontecer. Mas para isso nós temos que ter o que? Fé. Até porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então nesta noite eu quero profetizar na vida de vocês que se você não tinha fé, você vai ter fé. Eu acrescento fé, eu profetizo fé em nome de Jesus, no sobrenatural, que você vai ter fé. Se você tiver algo na sua vida que você está esperando, que você está orando, que você está pedindo para Deus, e já faz um tempo, e faz um ano, já faz 2 anos que não aconteceu ainda, eu profetizo que vai acontecer em nome de Jesus. Eu profetizo na vida de vocês. Se vocês recebem essa palavra, você vai ver como vai acontecer um sobrenatural na vida de vocês. É somente tem que crer e orar e buscar a palavra de Deus, buscar ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Se você buscar, se você se entregar para Ele, né, você vai ter um sobrenatural. Terezinha Santos aí, boa noite, graça e paz. Eu profetizo em nome de Jesus que a vida de vocês vai ser transformada a partir de hoje. Você vai ter mais fé, você vai poder mover, né? Que sem fé, a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ter aquela fé. E se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer uma montanha se mover. Você vai fazer algo na sua vida que você queira fazer, né? E você não está conseguindo fazer através do que? Da oração e a busca no Senhor, né? Tendo a fé no Senhor, mas só que você vai ter uma fé inabalável, né? Quando eu botei antes ali no chamado da live, que vai ter uma fé inabalável, sabe? Que você vai poder seguir e enfrentar, né, leões, demônios, enfrentar o que for preciso, porque você vai ter fé, você vai ter a segurança, como aconteceu com Daniel, quando foi largado nas covas de leões, né? Ele ficou lá, né? Se fosse não sei se fosse nós, como é que ia ser? Ele não ficou apavorado, sabe? Ele ficou tão seguro que Deus ia proteger ele, né? Assim como os 3 também que entraram na fornalha, e aí entraram e ficaram seguros, que não sabiam o que ia acontecer na verdade, aqueles 3, e nem Daniel também. Mas eles tinham o que? Eles tinham uma fé inabalável, eles tinham uma fé que podia chegar lá, o que for perto deles, que eles não iam ser atingidos, porque eles tinham fé. É como se fosse um escudo, sabe, na vida de você, que você vai poder fazer coisas extraordinárias, sabe? E através do que? Da fé. Só que tem que ser uma fé o quê? Uma fé sobrenatural,
uma fé espiritual poderosa, não aqui na terra, uma fé no homem, né? Uma fé em outras coisas, em ídolos, uma fé inabalável em Jesus, que você sabe por que isso? Porque ele foi o único que ressuscitou no terceiro dia, né? Se ele ressuscitou, se ele saiu dentre os mortos, ressuscitou dentre os mortos, é porque ele tem poder para fazer na sua vida o mais impossível que você acha que alguém pode não fazer. O homem não pode, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Aí eu profetizo aí, ó, Terezinha Santos, o Espírito Santo vai te tocar agora. Fecha os teus olhos aí, que o Espírito Santo vai te tocar. Vai te tocar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Toca com o teu poder agora, Senhor. Toca com a tua unção, Deus. Restaura ela, Pai. A sua fé, Deus. Poderosamente. Toca com o teu poder, com a tua unção agora, Senhor. Em nome de Jesus agora, Espírito Santo. Desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Se você estiver assistindo agora, você vai ser tocada. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Vai tocando com o teu poder agora. Vai tocando com a tua unção agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais fé. Uma fé inabalável para perseguir gigantes. Para destornar gigantes. Assim diz o Senhor para ti. Uma fé inabalável está chegando para ti agora, em nome de Jesus, Espírito Santo. Toca com o teu poder agora. Toca com a tua unção. Toca. Agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. O teu poder, Senhor. O teu poder, Senhor. É em nome de Jesus. Quando eu vi o teu nome aí de novo, eu senti um fogo no meu coração. E o Espírito Santo mandou profetizar na tua vida. Amém, ô Terezinha Santos? Aí, ó. Vamos ler aqui, ó. Como é que se diz ainda? O esboço, fugiu da palavra. O pastor me ajudou aqui. Eu fiquei tão tomado pelo Espírito Santo, ó. Vamos ver nas Escrituras que Pedro era um homem muito parecido com nós. Um indivíduo com fraquezas, pontos fortes, e era usado em alguns momentos. Márcia Heiser, boa noite, graça e paz, seja bem-vinda. Aonde eu parei aqui? Ele era usado em alguns momentos, porém se mostrava temerosos. Em outras vezes demonstrava estar em dúvida, como já aconteceu com nós, né? Enquanto as outras ocasiões parecia ser grande a fé, mas não era. Ele duvidou do poder de Jesus. Pedro, com bastante propriedade, Pedro era o discípulo que estava em um barco no mar, lançado de um lado para o outro, por causa do vento. Enquanto observava a tempestade, Pedro viu Jesus e andou na direção dele sobre as águas. Diante daquele quadro espantoso, uma pessoa caminhando sob as ondas, Pedro expressou uma grande fé ao pedir ao Senhor se ele era ele mesmo, que ele poderia andar sobre as águas. Ele sabia não estar vendo um fantasma, e sim ele que era realmente Jesus. Então Pedro também poderia caminhar sobre as águas, se fosse Jesus mesmo. Essa era a fé que ele tinha. Ele tinha fé, se fosse Jesus, ele ia caminhar sobre as águas. E aí eu te pergunto, aonde está a tua fé? A tua fé está sendo trabalhada? Você tem que trabalhar a sua fé, sabia? Se você não trabalhar a sua fé, você não, vamos dizer assim, é como se fosse, para você poder entender, né? É como se fosse um alimento que você toma café de manhã, almoça de meio-dia, tem gente que janta de noite, assim que você vai fazer também, porque aí se você não comer, você não vai conseguir
ter a sua carne fortalecida, né? Para poder caminhar, para poder andar, para poder fazer os afazeres da sua vida. Assim é a mesma coisa, um relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais um relacionamento com o Espírito Santo você tiver, verdadeiramente, né? Buscar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus nas horas que você tem que fazer um encontro com Deus, né? Faça um encontro tal hora eu vou orar, vou buscar a Deus, né? E aí você vai ter esse relacionamento todos os dias, irmãos. Eu sei que de repente pode até dizer assim, tem gente que às vezes não gosta de orar, né? De buscar a Deus. Mas se você não tem um relacionamento com Deus, você não buscar a Deus diariamente, você não vai saber como é que funciona a fé. Porque a fé, a palavra de Deus até diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo aí também, né? Eu vou ministrando, falando da palavra de Deus. Mas é bom também você orar, buscar a Deus e ler a palavra de Deus. Pastor, mas eu não entendo a palavra de Deus. Mas ler, você vai ter que botar em prática isso, né? Você vai ter que aprender. Se você não ler a palavra de Deus, você não tem como aprender, né? E a palavra de Deus é a boca de Deus falando. Por causa disso que eu disse para vocês antes, né? Que vocês têm que buscar a Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus para você ser seguida. A palavra de Deus é para você ser cumprida na sua vida. Se você crer em Jesus, você vai ter mais fé. E a fé é uma coisa que você não sabe, não vê, né? Mas você está crendo em Jesus. Você está crendo diretamente para o foco, né, em Jesus. Então, se você está tendo um foco em Jesus, você está seguindo a Jesus, você vai ter mais fé e você vai ter um nível de fé espiritualmente mais do que muitas pessoas, né? Há um nível que você vai orar pelas pessoas, que você vai fazer milagres extraordinários, porque Jesus que falou isso, e Jesus que prometeu para nós, né? Que nós íamos ter uma fé, né? Em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu. E olha só, Jesus, que você vê a trajetória de Jesus, você vai ver que Jesus fez cegos ver, ouvidos, surdos ouvir, os coxos andar e os mortos ressuscitar, né? E se você acha ficar, vamos dizer assim, apavorado que Jesus andou sobre as águas, você também pode chegar a esse nível. É só você ter uma fé sobrenatural para fazer isso, né? Eu não vi ninguém ainda fazer isso, mas você pode ter. Claro que Deus, né, de repente não vai até permitir para nós fazer isso, para nós não ser idolatrado pelas pessoas, né? Porque logo as pessoas vão querer fazer isso, né? Esse cara aí tá, né, tá tendo uma fé assim, mas não vão saber qual é a fé que a gente está tendo, vão achar que já vão começar a idolatrar a gente. Então o que a gente pode fazer? O que a gente está fazendo? Orar pelas pessoas, né? As pessoas estão sendo curadas, está sendo bastante testemunho, então a minha live, para a glória de Deus, está sendo abençoada, né? Eu creio que vai ser mais abençoada ainda, né? Então vocês vão ter mais fé na sua vida, você vai fazer algo na sua vida que você não fazia antes, você vai começar a fazer, as orações vão ser atendidas. Só que aí vem um segredo para vocês aí. Para as orações serem atendidas, você vai ter que ter fé e tapar as brechas, certo? Deixar, tirar as legalidades na sua vida. Pastor, mas como é que eu faço isso? Através da palavra de Deus. Você tem que seguir a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, né? Pastor, eu sei dos 10 mandamentos, pois os 10 mandamentos, também. Mas também tem pessoas que precisam, né? Para Deus está mandando falar para alguém aí, né? Precisam perdoar as pessoas, certo? Você precisa liberar perdão para as pessoas, porque às vezes as pessoas não alcançam o nível espiritual porque não perdoam as pessoas, né? Eu já li livros e também li um livro, eu só não me recordo qual é que é. Eu sei que eu li 2 livros, da Divina Revelação do Inferno e Divina Revelação do Céu, né? Por que isso que eu estou falando? É um livro que fala de uma pessoa que foi arrebatada, né? E Deus levou ela no inferno. Pastor, mas
e depois o outro livro levou ela ao céu, né? Deus permitiu que ela tivesse uma experiência com Deus poderosamente, né? Claro que Deus sabe para quem ele pode fazer isso, se a pessoa vai suportar, né? Ela vai aguentar isso aí. Então eu li esse livro da Divina Revelação do Inferno, e essa mulher, ela foi no inferno. Jesus levou ela no inferno, e lá tinha uma mulher que estava lá. Olha só que forte isso aí, irmão. E ela estava lá e estava assim, no inferno ela estava, irmãos, e ela estava dizendo: eu não perdoo o meu marido, eu não perdoo o meu marido. Ela estava lá, eu não me lembro se era não sei se a pastora vai se lembrar também, qual dos dois livros que era. Mas ela estava lá dizendo que eu não perdoava o marido, e estava no inferno, por falta de perdão, irmãos. Ah, pastor, então se a gente não perdoar, é uma coisa, né? Porque tem um relato aí que diz que os médicos falam que 90% dos cânceres é falta de perdão, porque as pessoas ficam com aquela raiva, com aquele ódio, né? E isso é uma legalidade para o demônio, né? Como é que você vai ficar com raiva de uma pessoa, né? Até porque a palavra de Deus diz: a nossa luta não é contra sangue nem carne, né? Mas contra os demônios, contra as hostes celestiais, né? As potestades. Então nós podemos lutar contra o homem, porque a pessoa, o homem, a mulher, vai ser usada pelo inimigo para atrapalhar, para falar, para ofender nós, né? Porque acho que eu estou chegando negócio do ensinamento de quinta-feira, de homem e mulher, né? E aí aquela mulher não perdoava aquele homem, né? E estava lá. Então quer dizer que uma falta de perdão, até a palavra de Deus também diz: se você não perdoar o seu irmão, nem a sua oferta não vai ser aceita no altar, né? Porque você não liberou perdão para aquela pessoa, e você está levando a sua oferta no altar, na igreja, né? Com mágoa, com raiva, com ódio, não perdoa aquela pessoa, Deus não vai aceitar aquela. Você vai levar a oferta, mas Ele não vai te abençoar, porque você tem mágoa no coração, né? Você não pode estar assim, você tem que, não é por força nem por violência, é claro, mas você não pode estar com raiva da pessoa. Você tem que liberar o seu irmão, para a sua irmã, para o seu marido, para a sua mulher, para o seu filho, para a sua filha, e vice-versa, né? Porque é uma coisa que é um ensinamento, né, de Deus, que não tem como tu fazer algo na sua vida. Então o que é? Isso é uma legalidade, uma brecha, né? E outras coisas mais, né? Para não estender muito a live, senão vai ficar muito comprido. E certas pessoas que às vezes elas acham que não tem nada a ver, né? Pastor, então para mim me tornar um crente, vai ser um crente, eu não vou conseguir ser um crente assim, porque não pode isso, não pode aquele outro, né? Não é que não pode, né? Você vai ser instruído pelo Espírito Santo, que ele vai te fazer você tirar essas certas coisas de dentro de casa, vai fazer você mudar, né? Vai se tornar um servo de Deus, né? Porque tem certas coisas dentro de casa que às vezes é legalidade para o inimigo te atrapalhar dentro do seu lar, e você não sabe o que está acontecendo. Até o que você vê na TV, você vê na internet, né? Você tem que cuidar, porque se você não cuidar, porque você está vendo na internet, na TV, né? O inimigo também é uma porta de legalidade para o inimigo entrar na sua vida. Aí você não vai ter um nível espiritual. Por quê? Você não vai ter um nível espiritual porque você tem legalidade, tem brechas na sua vida, e você não consegue ter um nível espiritual com o Espírito Santo. Você não vai conseguir ter um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai conseguir, ou seja, ouvir a Deus, certo? Se você não conseguir ouvir a Deus, como você vai ter um nível espiritual, né, sobrenatural, poderoso, fazer coisas na sua vida, né? Ou você orar, você buscar a Deus e ser atendido. Isso aí é uma maravilha na vida da pessoa, né? Então, para a glória de Deus, as pessoas pedem para nós orar e sempre Deus abençoa. Só que tem muitas coisas que às vezes a gente não sabe por quê, às vezes não acontece, né? Não acontece como é que a pessoa quer, mas a maioria são atendidas, né? Deus opera. Depende muito como você busca Deus, né? Para concluir agora aí, aqui, Pedro só foi salvo depois que clamou para Jesus, pediu ajuda, e o Senhor declarou: fora a dúvida, o medo, Pedro, ou seja, a sua falta de fé,
é a razão dos discípulos ter perdido o poder sobrenatural ao caminhar sobre as ondas. Deus queria que Pedro ingressasse em um novo território espiritual, enquanto manifestasse os olhos longe da circunstância, seria bem sucedido. Mesmo hoje os crentes ainda não conseguem alcançar tudo que Deus tem preparado para o seu espiritual. Olha só, o Senhor não queria que Pedro limitasse o que ele desejasse, realizasse naquele dia e sentisse o poder do Espírito Santo de Jesus na vida dele. Olha só, desse jeito que enxergamos muito além da tempestade, em busca de novos patamares espirituais. Enquanto isso aconteceria, devemos que levantar e tomar uma posse desse novo nível espiritual, como Pedro fez quando andou sobre as águas, certo? Pedro, ele já teve uma experiência com Jesus ali, no sobrenatural, porque ele teve uma fé, a fé não durou muito tempo, ele ficou com medo, porque ele tirou o foco de Jesus. Em vez de ele ficar seguindo, só olhando, quando eu aqui estou com vocês, aí eu viro para o lado e me desconcentro, porque aquela fé que eu estava me desconcentrou porque eu olhei para o lado. Assim aconteceu com Pedro. Pedro estava no foco de Jesus, ele ficou com medo. Quando veio a tempestade, ele começou a ficar com medo e ele começou a afundar, né? E às vezes acontece na vida de vocês isso aí, né? Você está lá quase com a, vamos dizer assim, com a bênção na mão, né? Aí acontece algo na sua vida que te entristeceu, né? Distração. A distração é a pior coisa, que nem eu estou agora falando com vocês aqui. Se você for ter uma distração, você não vai ouvir a palavra, você não vai entender nada. E às vezes você, depois eu assisto e não assiste depois, você já perdeu a bênção, né? A distração na live ou numa ministração numa igreja é a pior coisa que tem para a pessoa. O inimigo ataca muito isso aí, para a pessoa perder a bênção. É a mesma coisa isso. Você está orando, você está quase lá com a bênção, né? O que você está buscando, o que você está desejando para Deus dar para você, e acontece alguma coisa na sua vida, né? E você se entristece, e você acaba tirando o foco, né? Você acaba ficando triste, você acaba ficando com medo, né? Isso tudo atrapalha a sua vida espiritual com Deus, né? Aí você não consegue buscar aquele nível porque algo aconteceu que atrapalhou. Daí você não consegue chegar perto da bênção. Quando você está quase chegando lá, vem alguma distração, algum medo, alguma coisa que te entristece ou te entristeceu na sua vida, né? O inimigo usa alguém para te entristecer, falar alguma coisa para você, e aí a bênção não chega. Por quê? Porque você se distraiu, ficou com medo. Amém? Eu creio que Deus deve estar falando com algumas pessoas aí. Então, o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que ter o foco em Jesus e não fugir daquilo lá. No momento que você estiver buscando a Deus naquele nível, né? Tem muitas coisas que às vezes através da oração você é atendido. Mas se você estiver orando, você tem que cuidar para não ser distraído para aquilo lá. Você fez um voto com Deus aí, um exemplo, né? De orar todos os dias, tal dia. Aí você orou uma vez, orou outra vez. Aí aquilo lá que eu estou pedindo não está vindo, está demorando. E aí você pega e desanima. Você não ora mais, não lê mais a palavra. Aí vai indo, aí você vai se esfriando, né? Você vai se afastando da presença de Deus. Aí aquela bênção tua já ficou longe mais ainda, né? E aí veio algo que te entristeceu. O que aconteceu com aquilo daí? Aí mais ainda você vai ficar triste quando vê, você já está voltando para as coisas que você fazia antes de se converter, antes de buscar a Deus. Isso o inimigo faz isso. Por que ele faz isso? Porque se você está na presença de Deus, né, o inimigo vai fazer de tudo para te atrapalhar.
Principalmente aqueles que estão andando na fé no começo agora, que estão pouco tempo. Aí mesmo que ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Então nós temos que vigiar. Ele está ao derredor, nem leão. Então ele não pode nos ver, né? Uma brecha que nós deixar, uma legalidade que nós deixar, ele já vem em cima. E aí você tem que cuidar disso aí. Por causa que a palavra de Deus também diz: orai e vigiai. Você não adianta só você orar e se você não tiver cuidando, você não tiver vigiando, né? Tipo assim, o inimigo vai usar alguém para, como eu falei, para te entristecer, para te atacar, para falar alguma coisa para você, e aí você vai ficar entristecido. E aí o que vai acontecer, né? Vocês estão entendendo? Vai acontecer o que? Você vai ficar triste. Você não vai ficar mais naquele foco. E aí você saiu do foco. Quando você está quase com a bênção na mão, você está quase no nível espiritual. Para você chegar no nível espiritual, você tem que buscar a Deus. Você tem que se dedicar a Deus. Você tem que orar a Deus. Você tem que ler a palavra. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Mas faz a oração de salmo, que eu estou ensinando em sábado. Em sábado eu estou fazendo a oração só de salmo. Eu não digo qual é o salmo. Tipo aí, que nem o último que eu fiz foi do Salmo 43. O Espírito Santo me diz, ó, tal salmo. Daí eu vou e faço. Às 19h30 no Face e às 20 horas no Instagram, né? No Instagram não tinha muitas pessoas, mas agora até tá vindo bastante gente aí, né? E estão pedindo até para mim fazer um outro dia de semana, porque tem gente que tem Instagram, mas não tem Face, né? Mas amém, para continuar. Então quinta-feira, irmãos, vai ser forte também. Acompanhe. Quinta-feira, quem está fazendo, está seguindo aí, você vai ver só. Quinta-feira vai ser mais forte ainda. Essa quinta vai ser poderosamente. O ensinamento assim, ó. Se você tiver todas, tá gravadas lá, você pode assistir, se não, vocês não assistiram, né? E você tiver desde até o fim, se você é solteiro, se você pretende um dia se casar, né? Você já vai chegar no casamento já curado. Se você pegar uma varoa, que Deus, eu creio que Deus vai preparar uma pessoa certa para você, né? Você já vai saber tudo como é que tem que ser tratado, vai ser, sabe? Você já vai chegar no casamento já abençoado. Se você está no casamento, amém? Se você está no casamento que tinha alguma coisa, você vai ser mais abençoado se você acompanhar, né? E se você não teve nada no casamento, amém, melhor ainda. Aí você vai ficar melhor ainda, para a glória de Deus. Não olho porque é só para casar. Pode olhar, Guilherme. Eu falei assim antes, né? Tu vai pretender casar um dia, né? Tu pretende um dia casar. Então você já vai saber como que é. Se você fosse como é que eu vou dizer assim, a tua idade você era de menor, você não fosse de maior, aí sim você não pode olhar. Mas você é de maior já, né? E você um dia vai casar, né? Então você já vai saber como é que tem que fazer, né? A live semana passada foi forte também. Mas acompanhe a live quinta-feira que tu não vai se arrepender, tu vai aprender mais ainda, né? E acompanhe as outras se você tiver tempo para ver as que você perdeu. Pode olhar, é bênção de Deus. Eu sei que você um dia vai querer casar e vai ter filhos também. Então é só Deus que sabe, é claro, né? Mas quem é solteiro e que não pretende casar, e quem já é casado, tiver alguma dificuldade, vai ser abençoado. Mais ainda, eu creio, né? Todos nós queremos ser, quando casemos, nós queremos ser felizes, né? Para não fugir fora do foco agora, isso é mais para quinta-feira. Deixa eu ver agora onde é que eu terminei aqui. Devemos olhar adiante e enxergar esses novos níveis espirituais, os quais Deus deseja que conquistamos. O Senhor não quer que permanecemos alheios, assentados no banco ou no barco, enquanto os outros crentes alcançam os novos patamares espiritual. Olha só que forte. Todos nós queremos chegar num patamar, um nível espiritual, né? Assim que você possa, vamos dizer, até andar sobre as águas, né? Isso é um modo de dizer que você vai estar mais espiritual do que carnal. Ou seja, você vai
tá, nem acontece com nós já. Nós vamos num lugar, nós já vimos o nível, como é que está naquele lugar, numa casa, no comércio, né? A gente já sabe direitinho, né? A gente vê algumas pessoas, conversa com algumas pessoas, a gente já sabe como é que a pessoa já está, né? Aqui pela live, até Deus me revela algumas pessoas, mas não é tanto que pessoalmente é mais, né? É mais forte, porque aí é presencial, né? Por causa que eu quero fazer um dia uma reunião, eu estava até pensando em fazer um Zoom com todos vocês aí, né, que estão me acompanhando. Quem não sabe o que é Zoom, o Lê não sabe o que é. Aí ia ser mais, sabe, mas diz que tem que pagar, e eu não sei como é que funciona direito, né, mas ia ser mais forte ainda, mas Deus sabe todas as coisas, né. Então, para concluir, o nosso nível espiritual nós temos que alcançar como? Orando, sabe, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, né, ouvindo mensagem espiritual, né, homens genuínos que não têm outras intenções, né. Por que eu digo sempre para vocês isso? Vocês têm que saber qual é que é a pessoa, como é que a pessoa é, né, no relacionamento com a sua esposa, com seu marido, como é que é a família dele, né, depois que ele se converteu, depois que ele foi ungido pastor, né, porque nada contra o que eu vou falar, mas teve uma live, né, não sei se foi live, na internet, que um homem agrediu uma mulher, aí era pastor ou bispo, sei lá, e estava gravando e não sabia. Olha como é que era isso aí, né? Por causa que eu digo, aí isso tudo, a pessoa ora, vai tudo para a pessoa, né? Aí não sabe por que eu adquiriu aquilo, né? Não que eu sou o santinho, não é nada, todos nós somos pecadores, a palavra de Deus diz isso, mas nós temos que entender, saber quem nós estamos seguindo. Se nós seguimos um fulano ou ciclano, e aí descobre coisa, sabe coisa deles, pai, eu estava olhando aquela live do cara, e pai, e né, e aí, né, como é que acontece isso? Então tem que saber, porque passa para a pessoa, daí tu não sabe o que aconteceu. Eu estava num nível espiritual assim, aí depois começou a mudar, assim, começou a acontecer umas coisas diferentes. O que aconteceu? Aí vai para trás, né, pensa no ontem, o que foi que aconteceu, e bota e pensa e pede para o Espírito Santo mostrar para ti o que foi que aconteceu, o que houve, porque já aconteceu isso com nós. Então nós temos que ter, se nós não tivermos um nível espiritual para saber e entender o que aconteceu, o que está acontecendo agora, nós vamos ficar naquele erro, e vamos ficar naquele erro até nós afundar, como nem aconteceu com Pedro, certo? Deus aí está falando com algumas pessoas aí. Então o que acontece? Aí você vai ficar com medo, você vai ficar com coisas na sua vida que você não sabe o que é, o que está acontecendo. Então eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite, e em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha trazer para você um outro patamar, um outro nível espiritual na sua vida. Só que você tem que buscar a Deus. E eu estou profetizando, eu estou declarando no mundo espiritual para você, mas você tem que fazer a sua parte, né? Uma vez declararam isso para mim, e eu tive que fazer a minha parte, de buscar a Deus, se dedicar a Deus, de buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, orar, ouvir hino, ouvir louvor, né? Escutar louvor, para nós poder ficar conectado com Deus. O segredo é ficar conectado com Deus. Se você tiver uma conexão com Deus diariamente, aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Aí você vai ver a sua vida mudar, né? A vida de você, se você não vai mudar se você não tiver um verdadeiro encontro com Deus. Você tem que ter um verdadeiro encontro com o Espírito Santo, né? Eu já tive experiência assim, se eu contar, eu vou fazer só uma live só das experiências que nós tivemos, né? E aí pode acontecer o que? Das pessoas, eu também quero isso, eu também quero ter uma experiência, né? Mas se você não tiver não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai ter experiência nenhuma, a não ser que você não quer ter experiência, né? Se você não tiver falando não tiver um relacionamento com Deus, você não vai poder ter experiência com a sua vida, entende? Então você vai ter que buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Se você não tiver buscar um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai ter experiência nenhuma na sua vida, né? E se você não tem isso, como faço, pastor, para ter? Lê a palavra de Deus, escuta um profeta, né? Ou tenha uma orientação com o Espírito Santo, para você poder
de poder ter um relacionamento com o Espírito Santo, é você ler a palavra de Deus e se dedicar diariamente com Deus, né? Com o Espírito Santo. Amém, queridos? Deixa eu falar algo para vocês assim. Quinta-feira, às 19h30, a live para a família, né? Tanto que a minha esposa até deu uma ideia, eu estava botando para casais, aí as pessoas que é solteira não vão, então bota para a família. Então tá, beleza? Eu botei para a família. Quem quiser assistir, os mesmos que estão me assistindo na terça-feira, podem assistir quinta-feira, não tem problema. Não precisa ter, eu não disse, fulano não pode assistir, ciclano não pode, não. Pode assistir quem quiser. Até é melhor, né, que as pessoas que são casadas assistir, que estão com problemas no seu relacionamento, e os solteiros, as solteiras também, porque quando tiverem o seu casamento, né, futuramente, você vai ter um ensinamento a respeito de casais, como é que tem que fazer, como é que não tem que fazer, certo? Você vai aprender mais, você vai ter um ensinamento dentro da palavra de Deus, irmão. Aqui, a palavra de Deus, aqui, palavra de Deus, né, que diz, que fala, tudo dentro da palavra de Deus. Se você seguir, né, a palavra de Deus é praticamente um guia de sobrevivência do cristão na terra, certo? Então, se você ter esse guia, ter a palavra de Deus, acreditar, né, você primeiramente tem que acreditar que a palavra de Deus verdadeiramente é a palavra de Deus, é a palavra que edifica a sua vida. A palavra de Deus é que cura, liberta a sua vida, certo? Que batiza com o Espírito Santo, que cura a sua vida, né? E bota um nível espiritual, um patamar espiritual maior. Só tem que fazer o quê? Buscar a Deus diretamente, todo dia. Busque a Deus, ore a Deus, né? Ore em língua se você é batizado, né? Quanto mais você orar, irmãos, mais você vai ter relacionamento com Deus. É a mesma coisa se você tem um filho ou uma filha, se você não conversar, não aconselhar, não dar carinho, certo? Com seu filho vai ficar com falta de carinho, vai se sentir triste, vai sentir falta de conversar, vai sentir com vontade de conversar com alguém e você não vai, né, ter um relacionamento com Deus. É a mesma coisa que ter um relacionamento com o ser humano, né? Só que com Deus ele é um nível espiritual maior. As pessoas às vezes não entendem isso aí, né? Pode pensar assim que é uma coisa, eu nunca tive uma experiência com Deus, porque você nunca vai ter uma experiência com Deus se você não buscar a Deus, se você não orar a Deus, se você não buscar através da palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, hoje no celular você consegue baixar a Bíblia e consegue ler. Eu tenho uma cunhada, certo? A Leni sabe quem é que eu vou falar. A minha cunhada, a Maria, essa que foi curada das pernas, eu e minha esposa, quando nós ligamos para ela em vídeo, né, ela sempre está com a palavra de Deus. Eu nunca vi como é que ela tem sede de Deus. Sempre está com a palavrinha de Deus lá, olhando, lendo, mesmo que ela não entende, mas ela está lá, se meditando na palavra de Deus, buscando, querendo aprender, sabe? Às vezes ficamos um tempão conversando com ela, sabe, ministrando, ensinando ela, assim, elas veem, manda live para mim que eu quero ver, eu fiz a oração da água ali junto, sabe? Olha, pensa numa mulher que tem fé, né? Essa tem uma fé assim inabalável, sabe? E tanto que Deus curou as pernas dela, né? Ela tinha problema de que eu não conseguia, parecia que estava com as pernas quebradas, né? Quem conhece, que nem a Lenira aí, pode dizer se é verdade ou não, como é que ela andava. E depois que nós oramos, ela foi curada. Ela tinha pedra na vesícula também, né? Foi curada, em nome de Jesus. Ela não podia cuidar do que comia, né? Olha a fé dela, né? Quer dizer, uma fé que pode mudar a sua vida. Uma fé move montanhas, como diz a palavra de Deus. Só que você tem que ter essa fé. Você tem que trabalhar, ministrar essa sua fé, sabe? Botar em prática, sabe? Nunca deixar parada, nunca deixar ela estacionada, parada no mesmo lugar. Tem que botar em prática, agitar ela, sempre botar ela em prática, sabe?
sempre movimentar, ler a palavra de Deus, orar, buscar a Deus, ler uns profetas de Deus, né, como eu aí, buscando, aprendendo da palavra de Deus. Quanto mais você buscar e aprender, mais o nível espiritual você vai chegar, né, vai crescendo, né? Se você tem um chamado, você tem que buscar, você tem que saber qual é o seu chamado, qual é o seu ministério que Deus deu para ti, que Deus vai dar para ti ainda, né? Eu e a minha esposa demoramos até que Deus deu, esse é o teu ministério, esse é o teu ministério. Então, quer dizer, como é que eu fiquei sabendo disso? Ouvindo os homens de Deus, mas ouvindo a Deus. Nós temos que ouvir o que Deus quer falar, o que o Espírito Santo de Deus fala para nós. Ouvir Ele. Se você não conseguir ouvir Ele, você precisa desatar isso no mundo espiritual. Você precisa de um profeta para alavancar, mandar você e enxergar o que Deus quer para você. Amém, queridos? Quem quer oração aí, precisa de oração, fala aí nos comentários aí que eu vou orar agora. Em nome de Jesus, vou tomar um copinho de água, que estou com a boca seca. E olha só, quinta-feira, 19h30, tá? Estamos aí de volta com a live. E no sábado, oração dos Salmos, às 19h30 no Face e às 20 horas no Instagram. Amém? Alguém precisa de oração aí? Não? Estão todos abençoados então? Eu creio que Deus falou com você nessa noite. Eu creio que Deus abençoou vocês e vai abençoar vocês mais ainda. É um segredo de buscar, de ter o foco, né, em Jesus. Não ter medo. O medo atrapalha a sua vida, o seu nível espiritual. Para você chegar no nível espiritual, você tem que buscar a Deus diariamente. Busque a Deus, ore a Deus, fale em línguas, sabe? Quanto mais você buscar, e sigam, né, pessoas genuínas, cuide do que vocês seguem. Eu não sei por que o Espírito Santo está mandando falar isso, mas ele sabe. Eu e a minha esposa já seguimos umas vezes, outro, aí nós começamos, meu Deus, nós fomos seguindo e começamos a pedir para o Espírito Santo, qual o Senhor quer que nós seguimos? Qual que o Senhor quer que nós ouvimos a palavra de Deus? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Então nós temos que cuidar disso aí. Quem nós estamos seguindo? Estamos seguindo pastor, profeta genuínos. Ah, pastor, o que é genuíno? Que pregam o que eu falei para vocês aqui, a palavra de Deus, que não fogem da palavra de Deus, que não fogem fora do foco, que não acrescentam, que tipo lê a palavra de Deus e fala outra coisa que não é, que é fora, fala outras coisas que não é, né? Cuidam, porque aí a pessoa vai orar para você em alguma coisa, o espiritual dela, certo? O nível espiritual dela como está, vai vir para cima de vocês, aí você vai ter uma luta que não sabe por que você está tendo, por que está acontecendo aquilo. Aí até você descobrir, e né, se o Espírito Santo revelar para você, se você tiver uma intimidade com o Espírito Santo, ele vai revelar para você. Agora, se você não tiver, não pensa que Jesus falou isso aí, Jesus avisou, em meu nome virão muitos falsos profetas, em meu nome virão muitos que dirão que ele é Jesus e não é, certo? Então você tem que ter, por causa que eu estou ensinando, que eu li na primeira live para vocês aí, em Oséias 4:6, se eu não me engano, o meu povo é destruído por falta de conhecimento da minha palavra. Se você não conhece a palavra, ouve a palavra de Deus, escutem a palavra de Deus, mas olhe, cuide quem vocês estão seguindo, cuide quem vocês estão vendo, né? Nós só vemos que nós seguimos mesmo, que nós somos ali, né? É só 2, não tem mais que 2, né? Que tem gente que conhece aí, né? Não é mais que isso aí, é só isso aí, porque é a nossa mesma visão. Eu vejo, conheço ele, sabe como é que é, né? Então cuide de quem vocês seguem, hein? Pelo amor de Deus, vejo, eu quero o bem de vocês, né? Que eu considero vocês como minhas ovelhas,
né? Eu sou um pastor, profeta de Deus, e considero vocês como se fossem minhas ovelhas. Eu estou cuidando de vocês, estou avisando vocês, estou protegendo vocês, avisando o que é, o que não é, para cuidar. Eu prego, só ministro dentro da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz assim, Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E libertará do que, pastor? Das coisas ruins. Libertará das coisas que você achava que era para o teu bem, achava que era uma coisa boa e não era. Aí a palavra de Deus vai te seguir, vai te mostrar o que é coisa boa, o que é a verdade. Só que infelizmente, irmãos, eu até vi na internet isso, é meio assim complicado para falar, mas infelizmente é uma porta pequena, estreita e uma porta grande, né? Aí aquela porta grande está bênção da prosperidade. Olha só, bênção da prosperidade, a porta grandona. E a outra porta estreita é a porta para o céu. Meia dúzia de pessoas. E lá cheio. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas hoje em dia só pensam aqui, né? Dinheiro, ter casa, ter carro, né? E eu não tenho isso. E eu vou ser bem sincero, certo? Eu penso nas coisas espirituais, porque isso tudo vai ficar aqui, né? Tem certas pessoas que às vezes querem só aquilo e depois que não tiver mais aqui, como é que vai ser? Aí é só para fazer os outros brigarem, né? E a sua vida vai para onde? Você tem certeza da sua salvação? Até a respeito da Santa Ceia, né? A pessoa, o ensinamento da palavra de Deus diz: examinai o homem a si mesmo. Nós não podemos acusar as pessoas. Então nós temos que examinar nós mesmos como é que nós estamos, né? O Espírito Santo nos dirigir e mostrar para nós qual área que nós temos que mudar, se nós estamos seguindo, fazendo as coisas. Todos nós somos pecadores, mas quando nós se tornamos cristãos, servos de Deus, o Espírito Santo vai nos mostrar para nós o que nós temos que seguir, o que nós temos que fazer, o que nós não devemos mais fazer, o que nós devemos de tirar fora, o que nós devemos de ficar firme. Isso tu pode fazer, isso tu não pode fazer. Ele que vai direcionar, não é o pastor, sabe? É a palavra de Deus que vai direcionar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Aconteceu isso comigo também. Foi indo aos pouquinhos, né? O Espírito Santo trabalhando e até que chegou num nível, e assim mesmo nós fizemos um pente fino no nosso lar ainda, porque a gente não sabe, né? Tudo que entra dentro do teu lar, tu tem que orar, tu tem que consagrar comida, roupa, né? Tudo que entra no seu lar você tem que consagrar a Deus, porque você não sabe roupa. Se você não sabe a roupa que você comprou, não conhece como é que se diz, da onde é que veio, você tem que orar para Deus e consagrar, porque aquela pessoa que fez pode ter feito com raiva, com ódio, e você vai botar a roupa e você vai começar a ficar com raiva e com ódio, não sabe por quê? Porque você botou a roupa e não consagrou para Deus. Comida, então nem se fala, principalmente comida. Senhor, eu consagro esse alimento e faça com nem Jesus. Levanta e graças te dou. Levanta a mão e diz: graças te dou para esse alimento, Senhor. Consagrando esse alimento para ti. Ainda mais o jeito que está esse negócio agora aí, né? Que você sabe muito bem. Então, amém, irmãos? Ninguém pediu oração, então todos abençoados. Então vamos fazer uma oraçãozinha. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco cada vida, Senhor, que está aí assistindo a live, Deus. Cada família. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada lar, Senhor. Eu abençoo a cada pessoa que estão aí, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus, eu declaro todos abençoados, Pai. O Espírito Santo de Deus toca, Senhor, as vidas agora, Senhor. Em nome de Jesus, as pessoas que vão ver essa live, que estão assistindo, eu declaro e profetizo todos abençoados. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus toca as vidas agora. Toca com o teu poder, Senhor. Toca com a tua unção, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo todos abençoados agora, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até quinta-feira, querendo Deus assim, em nome de Jesus. Amém?